Pela manhã a manchete era o Eduardo Bolsonaro e o dia do não fico, né? Não fico no Brasil, fico aqui onde eu tô, né? Depois de tarde, a outra declaração que vem da família é o Jair Bolsonaro dizendo num faniquito que será destruído pelo sistema. E agora à noite, um alto funcionário do governo Trump ameaçando Alexandre de Moraes, atacando o Brasil. Isso está ficando cada vez mais embolado num embaraço diplomático. Vamos começar pela ordem do dia. Dudu Bananinha arrepiou o pelo, como a gente diz no Sul, Moisés. Boa noite. Boa noite, Thiago. Eu gostei da ameaça do Fabrício de dizer: esperem que o Moisés está vindo aí, quer dizer, ameaçando as pessoas, colocando medo nas crianças, assustando os velhinhos e as velhinhas. Né? Mas vamos lá, vamos não enfrentar. Não foi. A notícia do dia, para mim, a mais importante é a decisão do Eduardo Bolsonaro. Né? Porque, vamos dizer, não, mas não tem surpresa nenhuma. Não, mas não tem surpresa, mas tem agora uma formalização de uma decisão que já era esperada, claro, mas que é a única que ele poderia tomar. Né? Vocês imaginam, quem de vocês imagina que possa acontecer de daqui a alguns dias o Eduardo Bolsonaro desembarcar de volta ao Brasil e reassumir a função dele em Brasília, que é não fazer nada em Brasília, a não ser conspirar? Quer dizer, não tem como. Não tem situação nenhuma capaz de abrigar o Eduardo Bolsonaro de volta ao Brasil como um fracassado, porque se ele volta agora, ele volta como um fracassado. Né? Vamos dizer, bueno, ele conseguiu jogar o Trump contra o Brasil, né? Agora ele conseguiu também, as notícias de hoje, que o Trump já está disposto a negociar, porque a metade do que ele faz é blefe, né? Então, o Eduardo Bolsonaro não tem como voltar para o Brasil. Uma coisa interessante, eu acho que tem uma coisa bem assim, relevante para a gente entender o que ele fez. Olha só, essa notícia tem várias informações de manifestação dele, né? Tem inclusive uma coletiva que ele convocou para quarta-feira, mas olha só o que ele antecipa. Tiago, por hora eu não volto. A minha data para voltar é quando Alexandre de Moraes não tiver mais força para me prender. Olha só, a aposta que eles fazem é de que nessa gangorra, em algum momento, o Alexandre de Moraes não vai ter força para mandar prender o Eduardo Bolsonaro. Então é isso que eles estão fazendo. O que nós temos hoje? Nós temos nessa gangorra aí uma situação favorável ao Lula, ao governo, às esquerdas, aos democratas, né? Mas eu fico preparado, Thiago, para a invertida que eles devem estar preparando, que eles devem estar planejando. Então, acho que é isso que nós temos que considerar a partir de agora, a possibilidade deles planejarem alguma coisa que é o imponderável, geralmente é coisa que nem tu, nem eu, ninguém imagina, e eles vão tentar produzir uma invertida depois de levar 7-1, né, nessa questão do Trump aí. Ô, Moisés, e daí o Eduardo, né, diz assim, eu não conversei com meu pai ainda, mas o melhor a fazer é ficar aqui e tal, porque eu cumpro um papel mais importante e tal. Ou seja, eu abri falando sobre isso, né? O bolsonarismo é tão covarde que ele nem formalizou ainda nos bastidores o seu plano pessoal de preservação da sua própria liberdade, no caso do medo de ser preso, e talvez isso não seja o desejo do Jair, né? Talvez o Jair precisasse do cara aqui para algum tipo de blindagem, mas também não seria um interesse coletivo do bolsonarismo, seria sobre Jair. Então Jair pensa em Jair, Eduardo em Eduardo, esses caras não saem nem pela família, né, Moisés? A situação deles é complicada. Começa com a fuga da Carla Zambelli, não é isso? Uhum. Aí depois tu tens a fuga do Eduardo. Aí tu tens agora a situação criada pela tentativa de sabotagem do Brasil pelo governo do Trump. Tu tem uma sequência de coisas, Thiago, que é desfavorável a eles. Então nós temos que nos preparar agora para a possibilidade deles construírem alguma coisa que represente uma reação da extrema-direita. Uma coisa que também está dado agora, que é um cenário que está posto e não tem como ignorar, é que tem um racha dentro da direita. Essa direita, a velha direita, que estava absorvida de alguma forma
pela extrema-direita, pelo bolsonarismo, ela reage no sentido de não concordar com a estratégia do bolsonarismo em relação ao Trump. É interessante isso. E aí tu tem o racha, Tiago, dentro da extrema-direita, que é o racha do Eduardo com o Tarcísio de Freitas e com todos os que, né, ambicionam a sucessão do espaço deixado pelo Bolsonaro, por essa apropriação de espaço político, ela vai produzir um racha maior do que existe hoje no bolsonarismo. Então, essa situação, o Eduardo Bolsonaro... volta da carcaça, né, Moisés? A situação de conflito do Eduardo Bolsonaro com o Tarcísio de Freitas, acho que está muito claro, né? Porque ele não aceita que o Tarcísio se apresente como possibilidade de candidatura antes de uma definição da situação do pai dele, até porque ele também quer isso aí. Eu vi tu falando aí sobre as possibilidades em São Paulo e no Brasil. Eu acho que, no fim, o Tarcísio de Freitas, concordo, não vai ser candidato. Não vai, porque eu acho que ele não vai encarar uma situação em que ele fica sem mandato, né? Vai ter que trabalhar durante 3, 4 anos para restabelecer o poder dele dentro da extrema-direita. Ele pode, perdendo uma eleição para o Lula, perder força política na direita, na velha direita e na extrema-direita, não é isso? Então, o que é mais seguro para ele, é claro que é concorrer ao governo do Estado.